Pai Senhor, meus irmãos, quero deixar uma palavra da parte do Senhor para a edificação da sua vida, para a edificação da sua fé no dia de hoje. Guarde essa palavra no seu coração que Deus vai falar contigo no dia de hoje. A palavra se encontra no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, a partir do versículo de número 38, onde nos diz assim a palavra do Senhor. E Saul vestiu a Davi de suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si e tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-lo no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante. Meus irmãos, todos nós conhecemos a história, conhecemos a passagem em que Davi vai enfrentar o gigante Golias, o gigante filisteu, que estava afrontando o povo de Israel. A história vai nos dizer, a Bíblia nos conta, que durante alguns dias o gigante Golias caçoava, enfrentava e zombava do exército de Israel, dizendo: não existe um homem em Israel para me enfrentar. A Bíblia diz que Davi, quando vai levar alguns pães e alguns queijos para os capitães, para os irmãos que estavam na guerra, ele vê Golias ali afrontando o povo de Israel, afrontando o exército. E repare que Davi em nenhum momento refere-se, se você ler todo o texto, Davi em momento algum ele vai se referir a Golias como gigante. Porém, quando Davi fala de Golias, ele se refere: quem é este filisteu incircunciso que ousa afrontar o exército do Deus vivo? Davi ele se propõe a lutar contra Golias. A certeza de Davi na vitória era tão grande que ele pergunta: o que farão ao homem que derrotar o gigante Golias? Quando a notícia chega a Saul, Saul manda chamar Davi. E quando olha para Davi, Saul o despreza pela sua aparência, pelo seu tamanho, achando que Davi não tinha capacidade, não tinha condições de enfrentar Golias. De fato, Davi não tinha capacidade alguma de enfrentar Golias. Tanto que quando Davi começa a dizer dos livramentos que Deus havia dado quando ele cuidava das suas ovelhas, Davi vai dizer que quando ele cuidava das ovelhas, veio um leão e Davi matou o leão. E depois veio um urso para pegar as ovelhas, e Davi também matou o urso. E ele diz: assim como o Senhor me entregou nas mãos o leão e o urso, também será com o filisteu. Ou seja, Davi está reconhecendo que toda a vitória, toda a luta na vida dele, ele depende integralmente de Deus. Agora repare uma coisa, a Bíblia diz que quando Saul olha Davi e Davi se propõe a lutar, Saul coloca o seu capacete, que é de bronze, a sua couraça, e concede a sua espada. Porém, o que está acontecendo em Israel é o seguinte, meus irmãos. O capítulo 13, os versículos 18 e 19, vai dizer que quando começa a guerra, os filisteus, que eram quem dominavam o ferro, que sabiam fazer espada de ferro, eles pegam e tiram todos os ferreiros da terra de Israel, porque eles sabiam mexer com ferro. Então Israel só podia fazer arma de bronze. O que acontece é que o ferro é um metal muito mais duro e muito mais forte do que o bronze. Ou seja, Israel estava em desvantagem com relação às suas armas. Então nós estamos diante de um exército que está moralmente abalado, que acha que não tem capacidade, provavelmente crendo que Deus os abandonou, e as armas que eles tinham para enfrentar os filisteus eram muito mais frágeis que as armas dos filisteus. Davi, quando se propõe
dispõe a enfrentar a Golias, ele tira de si, conforme nós lemos, as vestes, a armadura, o capacete de Saul, e ele vai para o ribeiro, não abandonando o seu alforje de pastor, mostrando também que Deus era o pastor de Israel. O Salmo 23 vai nos dizer: o Senhor é o meu pastor, e no original vai dizer: não me faltará, ou seja, Deus não me abandonará. O que eu quero te dizer, meu irmão, no dia de hoje, é que o Senhor é o teu pastor, e Ele não te faltará, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar. Você precisa continuar confiando no Senhor. Davi vai para o ribeiro com o seu cajado, e ele pega 5 seixos, 5 pedras, para ir guerrear contra Golias. E quando ele chega diante de Golias, Golias tem um homem carregando o seu escudo. Golias vem com uma lança, vem com uma espada, e Davi está com o seu cajado, com uma funda e com as suas pedras. O gigante Golias olha para Davi: por acaso sou eu algum cachorro para você vir lutar comigo com paus e pedras? E Davi vai olhar para o gigante Golias e dizer: você vem a mim com arma, você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, porém eu venho a você, eu venho contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. O que é que Davi está mostrando para Golias? Que não importa as ferramentas que Golias tinha, o que importa era que Deus estava com Davi, Deus estava com Israel. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você pode estar aí na sua casa neste momento, angustiado, abatido, sobrecarregado, mas se você entregar a sua vida integralmente ao Senhor, se você se derramar aos pés de Jesus, se você se derramar aos pés da cruz, você não necessita de arma humana, você não necessita de estratégia humana, você necessita da graça de Deus derramada sobre a sua vida. Davi vai com pedras a um homem gigante, a um homem de guerra, um menino que não estava acostumado à guerra, enfrentando um soldado gigante, com arma, com escudo, com espada, com lança. Porém, quem concedeu a vitória foi o Senhor, o Deus de Israel. Então, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, você precisa, todos nós precisamos nos arrepender e voltar a confiar somente no Senhor, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então fique com essa palavra ao seu coração em nome de Jesus, porque apenas algumas pedras é o suficiente para Deus derrubar o gigante da sua vida. Lembre-se que nós dependemos dele. Não somos nós que vencemos o urso, não somos nós quem vencemos o leão, não somos nós quem derrubamos o gigante, mas é Deus quem derrama a graça dele sobre as nossas vidas e nos usa para vencer as batalhas, porque ele é fiel. Guarde essa palavra ao seu coração em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor e que a paz de Cristo habite no seu lar, e que o Senhor te conceda a vitória nas suas lutas, nas suas batalhas, nas suas pelejas. E lembre-se, você depende de Deus, você depende integralmente de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.